aleluia, 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 aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor adivinha, não sabes não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
saudação ao Padre Daveni, nosso pároco, Diácono Landos, nosso seminarista, a você, meu irmão, minha irmã, que juntos participamos dessa celebração. Agradeço, Padre Daveni, o convite para, neste dia de reabertura da nossa igreja, depois dessas tão necessárias e belas obras, pudéssemos juntos agradecer a Deus aquilo que foi começado e aquilo que nós terminamos. Começar uma obra é muito bom, porque a gente tem alguns sonhos e a gente vai vendo esses sonhos pouco a pouco se realizando, mas não termina aqui, não é, Padre Daveni? Ele mesmo já me disse, tem mais, não é? Mas o mais importante, de fato, é terminar. Porque a gente pode começar muita coisa e não conseguir acabar. E a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é uma construção. É uma construção que teve o seu início e terá também o seu fim. E ninguém pode se esquecer disso. Porque a gente pode passar a vida pensando que tudo acaba aqui. Mas as coisas não acabam aqui, tem um além. E nós estamos há 2 semanas do último domingo do tempo comum, e a liturgia da igreja vai nos ajudando a lembrar essas coisas que fazem parte da nossa fé. Nós cremos na vida eterna. Daqui a pouco a gente vai professar isso. Nós cremos na vida eterna. E Jesus, com as suas parábolas, Ele vai nos ajudando a abrir os nossos olhos positivamente. Não como quem tem medo. Quando a gente pensa no fim, o fim de cada um, aqui nessa terra se chama morte. Quando cada um pensa na hora da sua morte, gela um pouquinho, já gela antes, não é? Depois a gente vai ficar gelado também, mas já gela um pouquinho antes, não é? E quando a gente pensa no fim do mundo, também entra um certo medo. Mas Jesus nos fala de uma forma positiva. Ele fala desse fim, seja a nossa morte pessoal, seja o fim da história, Jesus coloca num tom de alegria. Ide ao encontro do esposo, o esposo chegou. A nossa vida é um encontro. O que satisfaz o coração é encontrar pessoas que a gente ama. O que satisfaz a vida são as boas relações. O fim da nossa vida é uma relação com Deus que é nosso Pai. Finalmente nós vamos ser filhos de Deus para valer, vamos nos encontrar com o nosso Pai. E aí, o caminho da vida deve ser uma contínua preparação para isso. E hoje a palavra de Deus, na primeira leitura, nos exortava a viver a vida com sabedoria. O que é isso? Uma pessoa pode ter muito estudo, ter um doutorado, um pós-doutorado e não ser sábio. E não ter a sabedoria da vida. E outro que de repente nem frequentou escola nenhuma, não aprendeu nem a ler, nem a escrever, e tem uma sabedoria de vida que toca a todo mundo, que impressiona a gente. E é isso, meu irmão e minha irmã, que conta. E aí Jesus fala dessas 10 virgens, dessas 10 moças, que faziam parte do cortejo do noivo, que ia ao encontro da noiva, e deviam estar lá com a noiva, esperando o esposo. E 5 delas eram previdentes, levaram a sua lamparina e levaram óleo, tinham provisão, porque a noite toda
tinha que ter luz para a festa do noivo e da noiva. E outras 5 eram tolas. Antigamente a expressão que usava no Evangelho era essa, tolas, né? Hoje a gente usa uma palavrinha meio imprevidentes, né? Quer dizer, estavam ali, mas não pensavam no depois. Estavam ali só para gozar aquele momento de alegria, mas e depois? Não iam ter luz, não iam ter o óleo necessário para garantir a iluminação do quarto da noiva e do noivo. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, é uma parábola para nos falar da nossa vida. Nós temos que ter a nossa reserva de óleo. Aquelas 10 virgens, aquelas outras 5 que tinham a reserva do óleo, parecem até egoístas, não é? Porque aquelas que não tinham disseram, empresta um pouco do seu óleo. Eu falei, não vamos emprestar não, porque pode ser que não seja suficiente para vocês e para nós. Quer dizer, tem coisas na vida que a gente não tem como compartilhar com os outros. Tem coisas na vida que cada um tem que cavar por si mesmo. Que cada um tem que reservar para si. E o tempo da reserva é esse tempo que a gente vive. O que é essa reserva? O que é esse óleo? Outro evangelho fala de um homem sábio que construiu uma casa sobre a rocha. E outro que não era sábio e construiu a casa sobre a areia. Veio a chuva, agora cada vez mais tem essas chuvas tremendas, não é? Aquela casa que estava sobre a rocha permaneceu. E aí Jesus fala, quem é que constrói a casa sobre a rocha? Quem escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Esse é o óleo que a gente precisa. A gente vem, escuta a palavra de Deus. A gente se reúne num círculo bíblico, escuta a palavra de Deus. A gente lê a palavra de Deus todo dia, mas tem a preocupação de colocar em prática a palavra de Deus? Se a gente não colocar em prática a palavra de Deus, não tem luz para a própria vida e nem para iluminar a vida dos outros. Então esse óleo, essa obediência a Deus, a sua palavra, nesse mundo de gente desobediente, nesse mundo onde as pessoas acham que podem viver de qualquer maneira e ainda querem impor sua maneira errada de viver. Não, meus irmãos, viver a vida com sabedoria é viver para sempre. Então não podemos viver qualquer vida, não podemos seguir os nossos instintos mais baixos. Infelizmente hoje os instintos mais baixos são os mais exaltados, não é? A gente vê isso, basta ver uma novela para a gente perceber isso, não é? São os mais exaltados, a obediência à palavra de Deus. Depois as nossas obras boas, a oração diária, a palavra de Deus, as obras de caridade, o pensar nos outros, sempre pensar nos outros, na família, um pensar no outro e não viver pensando em si, porque isso destrói a família, isso destrói a casa. Como você quer viver a sua vida? Temos que pensar na morte. A gente não gosta muito disso, mas vai haver um momento do nosso encontro com Deus. E Deus quer nos abraçar, Deus quer nos encontrar. Ele não quer que a gente vá embora dele, que a gente fuja dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nesse dia em que a gente reabre aqui a nossa igreja para o culto, não é? E a gente oferece para o Senhor uma casa mais bonita, mais bem arrumada, que é nossa casa, viu? A casa do Senhor é a casa do nosso encontro. Por isso a gente cuida também dos templos, não é? Por Deus e também para oferecer para os irmãos uma acolhida sempre melhor, mas Deus também quer ter acolhida no seu coração, no seu dia a dia. Aproveite do seu dia a dia para se encontrar com Deus. Não só na última hora. O encontro com Deus se dá a todo instante.
nesse momento, quando você chegar em casa, amanhã quando for trabalhar ou nos trabalhos da casa, sempre é uma oportunidade de se encontrar com o Senhor. Amém?